Apareceu uma mensagenzinha para vocês, só darem um ok aí. E admitir aqui a Luísa. Bacana, pessoal. Vou compartilhar minha telinha com vocês, né? Para a gente dar o start, em respeito a cada um de vocês que já estão aqui com a gente. A ideia é que essa apresentação, né, que esse encontro, né, a tradução de Advisory Meet é uma reunião consultiva. Então, realmente que ela vire, né, uma reunião consultiva. Então, vocês podem, né, interromper a gente a qualquer momento, tirar dúvidas, deixe esse bate-papo bem interativo. Essa é a intenção desse bate-papo, para que vocês possam entender realmente o que é LGPD, né, e possam programar aí a adequação dessa lei tão importante para o negócio de vocês, tá bom, pessoal? Todos vendo a minha tela? 100%? Não está aparecendo, Alan. Então, espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Só me confirmem aí na hora que estiver já aparecendo. Agora sim. Legal? Bacana. Damião, vou te pedir um enorme favor, você dá uma atençãozinha para a gente no chat, né? E se mais alguém for se conectando, como eu estou com a telinha aqui compartilhada, não vou conseguir olhar muito, tá bom, pessoal? Bacana, a gente vai falar um pouquinho, então, né, sobre LGPD, como você consegue planejar a adequação dessa lei tão importante para a sua empresa. A gente já colocou aqui para gravar, então já apareceu essa mensagenzinha aí para vocês, né? Então, sejam muito bem-vindos ao segundo LGPD Advisory Meeting da Somax, pessoal. Esse é a segunda edição desse evento que a gente está fazendo. A gente entendeu, né, há um ano atrás, que normalmente, né, quem ainda não tinha executado o processo de adequação da LGPD na sua empresa, no seu negócio, já estava querendo planejar para o próximo ano, né? Faz muito sentido, finalzinho de novembro, dezembro, a maioria das empresas já fazem o planejamento, né, para o próximo ano. Então, a gente vem trazendo esse conteúdo para que possa auxiliar vocês, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que pior do que não fazer nada sobre LGPD dentro da empresa de vocês é não buscar informação, né, sobre o que precisa ser feito. Então, só de vocês já estarem aqui, vocês já estão de parabéns, já estão um passo à frente aí dos concorrentes de vocês por estarem buscando informação do que precisa fazer na empresa de vocês. E a gente espera realmente poder contribuir com isso, entregar todo o conteúdo que vocês precisam aí, tá? Vou deixar o Damião falar um pouquinho aqui já das boas práticas da Lei Geral de Proteção de Dados. Está no mudo, Damião. Bom, desde já gostaria de agradecer a presença de vocês, assim como o Alan, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Advisory Meeting de LGPD. É um evento que, na verdade, é totalmente voltado a você, empresário, empreendedor, que quer, acima de tudo, entender um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dando os primeiros passos para entrar 2023, buscando a conformidade legal. Fazendo uso de boas práticas, aqui apresentamos um NDA, um termo de confidencialidade, né, de caráter totalmente introdutório, para que vocês possam, a partir desse momento, se comprometer a não repassar as informações aqui prestadas para terceiros, como também a gente se compromete, né, a não repassar para outras empresas, ou seja, o compartilhamento de dados aqui não rola. Então, a gente agradece a oportunidade de todos os envolvidos e interesse em nossos serviços e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Tudo bem? Antes de tudo, né, pessoal, deixa eu e o Damião nos apresentarmos para você, né? Meu nome é Alan Andrade e eu gosto de falar que eu sou marido da Priscila, pai da Yasmin e do Bernardo. Sou fundador e atual CEO aqui da Somax Group, tenho mais de 23 anos de experiência na área de TI, com foco em segurança da informação, tenho mais de 15 anos de atuação na área de TI bancário, sou membro da NPPD e nos últimos 3 anos eu venho me dedicando muito à Lei Geral de Proteção de Dados e a implementar processos efetivos de segurança, proteção e privacidade de dados em pequenas e médias empresas. O nosso maior desafio é inserir, né, esse lado mais protecionista dentro da cultura das organizações.
Legal, eu me chamo Damião Oliveira, sou sócio executivo da Somax e CDPO, com mais de 26 anos de atuação na área de tecnologia, mais de 16 de atuação como instrutor do Sistema S. Para quem não sabe, o Sistema S é o sistema SESI, SESC, Senai, Senat, etc., né? Sopa de letrinha S. Mais de 3 anos de atuação na área do direito digital, com certificação de DPO, né, pela Exim, aquela famosa trilha, né, com certificações também na ISO 31000, 38500, 2705, 27701 e a 2702. Atualmente eu sou encarregado de dados do tipo DPO as a Service em mais de 30 empresas. Sou membro do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, membro da NPPD, pelo Comitê de Segurança, e atualmente ocupo a cadeira de representante estadual aqui em Santa Catarina. Também sou membro da GovDados, tenho graduação em análise de sistema, em Big Data e inteligência artificial, como também em computação forense, e atualmente graduando em análise forense e perícia criminal. Importante falar, pessoal, um pouquinho da nossa experiência e também dizer que todo o conteúdo que a gente está trazendo para vocês é baseado em experiência prática, principalmente, tá? Além de todo o intelecto, de todo o know-how, né, teórico, que a gente vem buscando e desenvolvendo cada vez mais ao longo dos últimos 4 anos, com foco em LGPD, tem muita experiência prática em tudo que a gente está trazendo para vocês. Então, tem uma base, né, um fundamento muito bem regido, tá, na nossa experiência. E a gente já começa falando um pouquinho, né, o que é LGPD, né, pessoal? A gente fez questão de trazer esse slide porque ainda hoje a gente se depara com muitos empreendedores que ainda está muito obscuro esse tema, e muitos deles confundem LGPD com um certificado, não tem um entendimento claro de que é uma lei como qualquer outra, né? Como uma lei tributária, trabalhista e etc. Então, LGPD, sim, é uma lei, ela traz isso em seu nome, uma lei que está em vigor desde 18 de setembro de 2020, numa versão, né? Ela entrou numa versão que a gente apelidou aqui na Somax de uma versão básica, assim, né? Parcial. Por quê? Porque era meio pandemia, então a ANPD, que a gente já vai explicar um pouquinho para vocês quem é a ANPD, ela aplicou a lei, mas não aplicou fiscalizações, não aplicou sanções, né, e etc. Porém, a ANPD deu 1 ano e esse período acabou dia 1º de agosto de 2021, ou seja, desde essa data aqui, a LGPD já está na sua versão full, né, que a gente chama aqui, ou seja, a ANPD já vem aplicando fiscalizações, sanções, etc. Então, precisa ficar bastante atento se você ainda não começou ou dar os primeiros passinhos no processo de adequação da LGPD na sua empresa, você já está correndo risco de sofrer uma sanção, tanto administrativa quanto pecuniária da LGPD, né? Mas quando a gente começa a falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa entender um pouquinho o que são dados, né? O que são dados frente à LGPD. E para a gente saber, né, se a nossa empresa está coletando e tratando dados pessoais, a gente precisa entender isso. Então, segundo a LGPD, é considerado dado pessoal qualquer informação que permita, preste atenção, qualquer informação que permita identificar direta ou indiretamente uma pessoa que esteja viva, né? Informações tais como, né, nome, RG, CPF, gênero, data, local de nascimento, telefone, endereço, e para a galera de TI que está aí, também os cookies, né, que são coletados, por exemplo, ali através do site. E aí a gente tem uma pequena diferença, que merece um pouco mais de atenção, em alguns outros dados, algumas outras informações, que é dita como dados sensíveis, e aí inclui, né, registros de relacionamentos, opiniões políticas, religiosas ou crenças e condições relacionadas à saúde, entre outros dados e informações. Entre outras informações. Então, se a sua empresa coleta e trata algum tipo desses dados que a gente acabou de trazer aqui para vocês, sim, vocês se enquadram para entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma pergunta muito comum que a gente escuta quase todos os dias, né? Alão, meu negócio é 100% B2B, eu não coleto e trato dados pessoais dos meus clientes, mas eu sou uma indústria que tem 100 colaboradores. Você coletou e tratou mais de 100 dados pessoais, porque
Os dados pessoais, eles vão desde colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores, né? Então, todo e qualquer dado coletado pela sua empresa, tanto no meio físico quanto no meio digital. Até a coleta de um currículo, tá, pessoal? É considerado coleta de dados. Então, isso é um ponto muito importante. Se tiverem dúvida com relação a isso aqui, façam pergunta, não saiam daqui com dúvidas, ok? Vamos lá, pessoal, a gente falou muito de experiência prática, né? Isso aqui é o que a gente define dentro de um processo de adequação, tá? São os pilares da adequação e aqui vai ficar muito claro que não é apenas um viés jurídico. Por que que a gente trouxe essa questão como não apenas um viés jurídico? Algumas empresas entram em contato com a gente, né, querendo saber um pouquinho mais sobre LGPD, ou vice-versa, a gente entra em contato oferecendo os nossos serviços, e normalmente a gente recebe a resposta, né? O meu jurídico já está vendo. Porém, vai muito além do jurídico, né? A LGPD ela tem esses 3 pilares, né? Pessoas, processos, tecnologia, jurídico, tecnologia e governança, que envolve esse que a gente apelidou internamente de PPT. Esses 3 pilares eles precisam ser efetivos, totalmente efetivos dentro da sua empresa. Se um desses pilares não for efetivo, você continua correndo o risco de sofrer um incidente, consequentemente, uma sanção aplicada pela NPD. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Obviamente, está bem resumido aqui, tá, pessoal? Envolve bem mais do que isso, o pilar do jurídico, tá? Mas a gente trouxe alguns exemplos para vocês. A gente considera que o pilar do jurídico ele é 30% de um processo de adequação. O que que a gente faz nesse pilar do jurídico? Revisão de contratos, e quando a gente fala de revisão de contratos, a gente está falando de todos os contratos que a sua empresa tiver. Contratos com fornecedores, clientes, parceiros, colaboradores, sejam ele CLT ou pessoa jurídica, né? Mas todos os modelos de contratos a gente precisa incluir cláusulas específicas em cada um deles para deixá-los em conformidade com a LGPD. O jurídico também cuida da parte de termos de uso, políticas de privacidade, os termos de consentimento e também na nosso modelo de assessoria, a gente utiliza muita base legal, ou seja, todo e qualquer negócio, né, independente do seu segmento, ele tem bases legais, né? Já tem algumas leis que protegem esses negócios. E a gente utiliza bastante essas bases legais para evitar problemas, por exemplo, de revogação de consentimento, tá? Um outro pilar essencial para o processo de adequação, o pilar da tecnologia, e na nossa experiência prática, a gente considera 40% do processo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é impossível pensar em segurança e proteção de dados no mundo digital sem segurança da informação. Então, você precisa, sim, investir em ferramentas, né, e em alguns processos que envolvam a área de tecnologia para ajudar a proteger dados pessoais. A gente também trouxe alguns exemplos aqui de forma resumida, tá, pessoal? Então, gestão de ativos, inventário de ativos, uma análise de vulnerabilidade na sua rede, né, na rede da empresa, para identificar se a sua rede hoje está vulnerável a um ataque cibernético, por exemplo, tá? Isso é um ponto bem importante, vou até falar um pouquinho mais disso. Proteção web para quem não tem firewall, proteção de e-mail, fazer um plano de continuidade de negócio com backup. Backup é essencial para qualquer tipo de negócio. Gestão de titulares, gestão de excessos, entre tantos outros recursos que a área de tecnologia e a área de segurança da informação proporciona, tá? Eu falei que ia falar um pouquinho mais sobre análise de vulnerabilidade, né? Por que isso? Algum tempo atrás, quando ainda não estava em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né, os ataques cibernéticos ele tinha um comportamento. Então, acredito que vocês devam conhecer já, depois você até joga no chat aí para a gente, se vocês já passaram por essa situação ou conhece algum amigo, alguma empresa que passou por essa situação. Sofreu um ataque cibernético, né? Então, o atacante ele criptografa todo o teu sistema, todos os computadores, mas ele sequestra o teu banco de dados. E aí ele te manda algumas provas ali que ele tem acesso a esse banco de dados e te pede um resgate, né, em moeda criptografada, tipo Bitcoin, para que ele possa te devolver esse banco de dados. Só que a grande maioria das empresas já tinha um backup,
e aí não pagava esse resgate, dava ali um pouco de trabalho para a galera do TI, tinha que formatar tudo, mudar a rede, enfim, mas voltava a operar quando fazia o restore do backup. Porém, a dinâmica hoje mudou um pouquinho, tá, pessoal? Então, olha só como isso está sério. Normalmente, um atacante cibernético agora, ele entra na tua rede, coleta os bancos de dados todo, criptografa tudo e te ameaça com um vazamento de dados. Então, olha só, ele te coloca na parede mesmo, né? Antes, não vou pagar porque eu vou restaurar o meu backup. Agora é um vazamento de dados, e aí começa a trazer problemas mais sérios para você. Primeiro que a NPD vai bater na sua porta, você ficar comprovado ali que teve um incidente da sua empresa. E segundo, os próprios titulares de dados. Muitas das vezes os seus clientes, né, serão prejudicados e vão saber que vocês sofreram um ataque cibernético e tiveram os dados vazados. Então, você acaba ficando na parede ali, quase que sendo obrigado a pagar esse resgate. É um ponto de atenção muito sério, tá, pessoal? Terceiro pilar, governança. A gente também considera 30% desse processo. Dentro de governança, a gente precisa mapear processos, já vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, fazer gestão de titulares, gestão de cookies no site. Ponto importante também aqui de atenção. Muitas empresas, a gente vê isso o tempo todo, estão colocando um aviso de coleta de cookies no site. Não pode, pessoal. Precisa ser um gestor de cookies, precisa ter uma ferramenta rodando por trás para poder identificar quem foi aquela pessoa, quem foi aquele usuário, né, o computador que acessou o teu site, para que se ele possa pedir a revogação para pagar, por exemplo, apagar os dados dele lá, a gente consiga fazer esse trabalho. Então, bem importante que faça, né, esse trabalho de colocar uma ferramenta, tá? Aí vem toda a análise de risco, né, criar as políticas, a política de mesa limpa, de SI, de segurança da informação, SGPD, enfim, tem uma série de processos que a governança está ligada diretamente a esse processo. Eu falei um pouquinho de mapear processos. O que a gente faz para mapear processos? A gente utiliza uma ferramenta inteligente, né, uma plataforma web, e a gente vai passar em cada um dos departamentos da empresa, a gente passa tentando entender qual que é o teu processo. Vou dar um exemplo rápido, tá? Então, a gente vai parar no RH. Dentro do RH tem o processo de contratação. Dentro do processo de contratação, um dos processos é a coleta de currículo, né? Para contratar, a gente precisa coletar currículo. Então, a gente pergunta para aquele responsável do departamento como é que é feito isso, né? E aí a gente pega na íntegra como é que ele faz esse processo. Esse processo é inserido nessa plataforma que eu falei para vocês, e ali ela mostra um mapa de calor. Se esse processo estiver falho, ele vai aparecer lá em vermelhão como catastrófico, e é em cima desse apontamento da ferramenta, em cima desse mapa de calor, que os nossos especialistas em proteção e privacidade de dados vão agir, fazendo uma sugestão, sugerindo um processo melhor. Como assim um processo? Então, a gente mapeia o processo de coleta de currículo, por onde é coletado, né? Se é no meio físico, no digital, se é nos dois, quais as informações são coletadas, aonde ele fica armazenado, quais são as medidas de segurança administrativa ou técnicas aptas a proteger aquelas informações, por quanto tempo ele fica armazenado, até como é feito o descarte de um currículo que não serviu para a gente, por exemplo, tá? Então, isso é um processo robusto, né, que a gente faz, por exemplo, indicação. Lembrando, pessoal, a gente faz isso em todos os processos da empresa, tá? Então, a empresa acaba tendo alguns benefícios aí de ter uma boa governança por trás, tá? Pessoal, reforçar mais uma vez, entrou um pessoal agora, se ficar qualquer dúvida, pode ir fazendo pergunta para a gente aí no chat, o Damião está acompanhando, ele ou vai responder para vocês aí no chat, ou vai me perguntar aqui, tá bom? Então, ó, tenham isso aqui em mente, tá, pessoal? 3 pilares da LGPD, tá? Jurídico, tecnológico e governança, que está transferido para pessoas, processos e tecnologia, que internamente aqui na Somax a gente chamou de PPT. Olha só esse slide aqui. Esse slide aqui, a gente inseriu, né, nesse ano, na segunda edição da LGPD Advisory Meeting. Ele não tinha no passado e a gente enfrentou bastante isso, inclusive hoje a gente ainda continua enfrentando, né? Não sei se vocês têm essa dúvida, depois joguem no chat para a gente também. Será que vai pegar? A LGPD vai virar uma modinha? Hein, Damião? Será que vai passar já já? Então, a gente fez questão de trazer esse slide para vocês também,
Por quê, pessoal? LGPD, ela é uma lei, né? E eu me lembro apenas de uma lei que mexeu tanto com os CNPJs no Brasil, que tem mais de 30 anos, né? Que foi o direito do consumidor. Essa foi a lei que mais movimentou, né, alterações, mudanças dentro das empresas, independente do seu segmento ou porte, né, mudou tanto. A LGPD é a segunda lei que mexe tanto, né, com as empresas. Então, não vai virar modinha, ela já pegou, já está aí, já é uma realidade. E um ponto de atenção, a LGPD, ela virou um direito fundamental de nós, titulares de dados. Então, ela virou um direito fundamental do Marcos, que está aqui com a gente, da Angélica, do Ivo, da Cirlei, do Eduardo, do Adailton. Todos nós somos titulares de dados e é um direito nosso. Assim como a gente tem direito à segurança, educação, lazer, a gente também tem um direito fundamental de privacidade de dados, tá? Então, é uma lei que ela não vai virar modinha. Encarem isso o mais rápido possível, tá? Quanto mais essa percepção vocês tiverem, mais fácil vocês vão encarar isso e já fazer o planejamento de vocês aí para fazer esses ajustes. Eu, Temos eu, dúvidas aí? Perguntas? eu sempre falo, Alan, que a LGPD ela não é Covid e nem gripe para pegar, né? É boa, isso. Não é resfriado, não é Covid. A LGPD é uma lei e precisa ser cumprida. É simples assim, né? Assim como o próprio Vladimir falou, né? É um direito constitucional desde o dia 10 de fevereiro desse ano. Passou a fazer parte através da proposta de emenda constitucional, já foi sancionada e hoje todos os brasileiros titulares de dados, eles têm o direito, sim, à sua proteção e privacidade de dados. Exatamente, tá, pessoal? Então, encarem a LGPD como algo que veio para ficar e que é uma lei que precisa ser cumprida, né? Todas as empresas sérias que estão aí no mercado, elas estão se ajustando, né? Ou já estão enquadradas às leis que as cercam, beleza? Damião, não esquece de ficar pergunta aí no chat, alguma coisa, é só passar para mim, tá? Então, vamos lá, pessoal, alguns conceitos, né, da lei para facilitar aí até o entendimento de vocês, tá? Uma frase aqui do Bernardo Carneiro, né, um empreendedor, né, que ele fala que a transformação digital começa pelas pessoas, que faz total sentido, né? A gente precisa entender isso. A LGPD é uma lei de empatia, né? Se a gente tiver empatia pelas pessoas que a gente coleta e trata dados pessoais, muitas das vezes nossos clientes, nossos colaboradores, né, a gente já começa a fazer dar os primeiros passos para adequar a nossa empresa. Afinal de contas, aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente não vai querer que aconteça também com outras pessoas, né? Uma frase aqui do Damião, né, que particularmente eu gosto muito, né? Cuide dos dados das pessoas como quer que elas cuidem dos seus dados, sejam tratados, ou seja, totalmente voltado para aquela questão de empatia, né? E tem uma frase que eu falo muito também, né? LGPD deverá ser pensada sempre do porteiro ao presidente de toda a companhia. O que a gente fala que a LGPD é do P ao P, né? Se vocês já acompanharam algum conteúdo nosso, vocês já viram, já ouviram eu falar isso em algum momento. A LGPD é do P ao P. Pessoal, um slide totalmente simplório, mas que fala muita coisa e vai trazer muita clareza para vocês aqui, tá? LGPD hoje, ela está instrumentalizada, né, em 5 atores. Tem 5 pessoas aqui, vamos dizer assim, né, que fazem todo esse papel da Lei Geral de Proteção de Dados. Do lado da empresa, a gente tem o controlador, que sempre vai ser o CNPJ, sempre vai ser empresa, e tem o operador, que são todos pessoas ou empresas mesmo, né? Outros CNPJs, prestadores de serviço, por exemplo, que têm acesso a esses dados pessoais, né? Então, vamos pegar um exemplo muito simples, né? Uma indústria, né, tem lá 100 colaboradores. As informações desses colaboradores é de responsabilidade direta da empresa, do CNPJ, do controlador. Mas, por exemplo, ela tem uma contabilidade externa, né? Essa contabilidade, ela é um operador dessa empresa, dessa indústria. Por quê?
porque assim que entra um colaborador novo, essa indústria envia, né, os documentos para essa contabilidade fazer todo o processo legal. Então, aqui gera-se um efeito que a gente apelidou aqui na Somax, pessoal, de efeito cascata. O que é o efeito cascata? O controlador, ele vai chegar num momento de adequação dele, né, ou num processo muito avançado de adequação, que ele vai exigir, né, que todos os seus fornecedores também estejam em conformidade. Então, pegando o exemplo que eu dei, essa indústria ela pode exigir que a sua contabilidade externa também tenha o mínimo de proteção, segurança e privacidade de dados para proteger os dados dos seus colaboradores. Caso essa contabilidade não entre, né, num processo de adequação, não respeite as mínimas condições ali que a lei exige, possivelmente essa empresa, essa indústria, esse controlador, ele vai trocar de contabilidade. Diga-se de passagem, pessoal, aconteceu isso com a Somax, tá? Somax já está em conformidade praticamente desde 2019, a gente começou o nosso processo interno aqui muito antes, e a gente vinha falando com a nossa contabilidade, pô, precisa, né? A gente precisa que vocês cuidem desses dados, etc. e tal. Como eles estavam muito resistentes, a gente trocou de contabilidade e foi para uma outra contabilidade que tinha um grau de entendimento, de maturidade um pouco maior. E aí sim, lá a gente hoje está com as nossas informações mais seguras, porque o nosso fornecedor também está em conformidade, tá? Do lado da lei, pessoal, tem a ANPD, que apesar de começar com A, ela não é uma agência, é uma autoridade, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que é responsável por fazer a LGPD acontecer no Brasil, ou seja, é ela que cria as regras, é ela que aplica as sanções, é ela que faz a fiscalização, enfim, é o órgão federal responsável pela LGPD aqui no Brasil, tá? E a gente também tem do lado da lei o encarregado de dados, o DPO, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse tema, mas com essa figura, mas é uma figura que vocês precisam entender muito quem é, qual é o papel dele, né, dessa figura, e é por isso que a gente vai fazer os próximos 2 slides só falando sobre o encarregado de dados, e quem vai falar um pouquinho sobre isso, né, ninguém melhor do que o nosso CDPO, né, uma sigla nova que chegou aí agora, né, que é o nosso encarregado de dados, chefe dos encarregados de dados aqui da Somax, Damião Oliveira. Legal, pessoal. Boa tarde a todo mundo, novamente, né? Eu queria entender um pouco sobre o público, né? Sobre as pessoas que aqui estão. Damião, eu não conheço nada sobre a LGPD, nunca ouvi falar. Vai lá no chat agora e digita assim, 10, não sei nada de LGPD. Damião, conheço, eu já ouvi falar, mas ainda não fiz nada na minha empresa, no meu negócio. Corre lá e digita 20. Damião, conheço a lei, já iniciei o processo, mas parei porque realmente eu não consigo avançar sozinho, preciso de ajuda. Vai digitar 30. Quero ver o pessoal digitando aí. Digita 10, quem não sabe nada, 20. Já ouviu falar vagamente, né? Mas ainda não fiz nada no meu negócio. E digita 30, aquele que precisa de ajuda. Conhece, já iniciou, já fez alguma coisa e digita 30 aí. Cadê? Quero Já ver o começou a pessoal. chegar aqui, ó. A Camila Começou a colocou chegar? 20, o Ivo colocou 20, né? Ó o Cleito. 30, chegou um 30 aqui. Opa, outro 30. Legal, Cleito precisa de ajuda. Giovanni precisa de ajuda. A Michelle Michele, precisa de 30. ajuda. Mais alguém? Bacana, então está fazendo sentido, né? Vocês estarem aqui participando do segundo LGPD Advisory Meet da Somax. Com certeza. E aí, quando a gente fala assim, né, eu conheço LGPD, sei alguma coisa, ou aquelas pessoas que realmente não conhecem nada. O artigo 41 é bem claro sobre esse profissional, um profissional novo, um profissional diferente, que teve a concepção e a inclusão no CBO, que é o Código Brasileiro de Funções, né, colocado lá como Data Protection Officer, né, ou DPO, através dessa emenda que foi colocado como uma nova função,
No artigo 41, ele diz que é um profissional que deverá ser nomeado. É uma espécie de responsável técnico, é um representante da sua empresa. Então, ele vai estar à frente do seu negócio, atuando de forma independente, autônoma e ainda ter registro no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Petições, né? Um sistema específico do governo federal, atrelado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, assim como o Alan colocou no slide anterior, e que, na verdade, ele vai estar sempre acompanhando, né? Toda vez que tiver um incidente, uma violação de dados, ou até mesmo uma petição de um titular, é ele que vai ser o responsável em atender. Então, quais são essas atividades? O que o encarregado de dados ele precisa ter? O que ele precisa fazer? Número 1, aceitar as reclamações e comunicação dos titulares, prestar esclarecimentos. Sabe aqueles sites, né, que possui lá, olha, tem aqui um ícone para mim fazer uma reclamação, tem aqui um e-mail para mim entrar em contato com o DPO. É isso aí, ó. A empresa que tem isso no site está exatamente cumprindo o que preconiza o artigo 41, inciso 2º. Receber as comunicações da autoridade nacional e adotar providências. É aquele cara que tem o e-mail dele lá, dpo@domínio, lgpd@domínio, vai receber inputs da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, com certeza, vai precisar ter esses soft skills para poder adotar as providências. O item 3, e aí eu chamo a atenção, orientar os funcionários, os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção e privacidade de dados. E aí eu pergunto, vocês estão treinando a sua equipe? Vocês precisam dar efetivamente orientação aos seus colaboradores, aos seus funcionários, às empresas contratadas, aos parceiros contratados que prestam serviço para vocês. Então, uma das coisas muito importantes e fundamental desse novo profissional, que é o encarregado de dados, é realizar esse treinamento. E, por último, um quarto item, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador. Quando a gente fala controlador, um contexto já formal, a gente viu que é a empresa, ou estabelecidas em normas complementares. Por exemplo, contabilidade tem algumas normas que são regidas pelo Conselho, né, Regional de Contabilidade. Né? Algumas outras entidades públicas, por exemplo, têm determinações e têm legislações atribuídas diretamente à atividade fim. Outras entidades, por exemplo, onde que eu posso citar os cartórios. Os cartórios, existem normas que são específicas, que abraçam, obviamente, a proteção e a privacidade de dados, mas que precisam, obviamente, ser seguidas por normas complementares. Beleza, pessoal? Pessoal, só um pontinho de atenção. O encarregado de dados é bem importante que vocês entendam, tá? Porque existe uma overdose, vamos dizer assim, uma overdose de informação na internet a respeito desse profissional, tá? Então, é bem importante que vocês estressem de pergunta aqui, tirem todas as suas dúvidas para cá, porque a nossa intenção é passar na íntegra para vocês a necessidade, qual é o papel, para que vocês realmente possam entender a necessidade desse profissional dentro da empresa de vocês. Por que esse serviço é um serviço continuado, né? Que é o chamado DPO as a Service, né? Que é o que nós prestamos aqui, é o que nós ajudamos aos empresários. Porque, primeiro, que eu falei das atividades ali do DPO, né? Ele vai precisar treinar, né, periodicamente. Gente, uma lei, ela modifica de tempos em tempos, principalmente uma lei nova, como a Lei Geral de Proteção de Dados, existe ainda mais de 24 artigos que não foram ainda documentados, ainda não foram regulados. A lei tem 65 artigos, 24 artigos dela não tem o que realmente dizer assim, é assim que funciona. Monitoramento das atividades, ou seja, as pessoas, né, precisam estar o tempo todo entendendo como que os dados são tratados. E por isso que existe a necessidade dessas atividades,
né, esse monitoramento. Atualização constante na lei, por isso, do treinamento, como eu falei, rotatividade de colaborador, não adianta nada, você treina a tua equipe hoje, daqui amanhã, né, Alan? Eu até brinco, né? Amanhã a sua empresa já está sem conformidade, principalmente se for um colaborador estratégico, um colaborador, por exemplo, que trabalhe no marketing, né? Então, uma empresa que tem marketing, que tem funcionário de marketing o tempo todo, se trocar, precisa, obviamente, estar tirando ali tempos em tempos para poder treinar as pessoas. A representatividade junto à NPD, né? Eu vejo empresas aí que falam assim, não preciso do DPO, tá? E quem é que responde à NPD? O que está na lei, pessoal? Artigo 41. É o elo de ligação, é a comunicação com a autoridade. Não é o dono da empresa que vai fazer isso. É efetivamente o representante legal de LGPD, é o encarregado de dados. Um titular de dados faz uma requisição, quem precisa está lá, é o DPO. A emissão do relatório de impacto, é o DPO. A resposta a incidentes. Hoje, pergunto para vocês, se a sua empresa passar por um incidente de segurança, quem é que responde? Responde aí no chat, pessoal. Quem é que responde hoje se a sua empresa passar por incidentes de segurança? Responde aí. 10, para eu não sei. 20, eu sei. 30, eu não sei, mas eu preciso de ajuda. Ó, o Vladimir já foi assertivo, já foi ali, ó, é o CISO. Isso aí, exatamente. Né? Então, quando você fala de incidente de segurança, por exemplo, você precisa ter uma resposta. Quem é que vai dar essa resposta? Quem é que vai ajudar a confeccionar essa resposta? E isso a gente sabe que acaba acarretando problemas se você não tiver um prazo estipulado. A NPD pode te notificar. Quem é que responde essa notificação da NPD, da autoridade? Além de atividades de proteção e privacidade de dados, pode existir demandas jurídicas internas dentro do teu negócio que envolve proteção e privacidade de dados. E quem é que vai auxiliar o jurídico? Quem é que vai, na verdade, estar naquele momento dando o apoio legal nas tratativas de proteção e privacidade de dados? Então, o DPO também precisa ajudar o jurídico interno, o jurídico externo, nas questões de demandas jurídicas. Certificações profissionais reconhecidas, né? É importante demais você ter uma equipe multidisciplinar, ou seja, do estilo DPO as a Service, porque de tempos em tempo os propósitos, né, as funções, as demandas técnicas de tratamento de dados vão evoluindo. E aí, se você não tiver uma equipe multidisciplinar, o que acontece? Você não consegue girar, não consegue fazer as coisas acontecerem como precisa. E, além disso, congregar entidades da área, seja ela uma associação, seja ela, né, uma ONG ou até mesmo uma OAB ou qualquer entidade que fale sobre o tema proteção, privacidade de dados, segurança da informação, porque é ali que os fóruns de debates acabam acontecendo de uma forma muito prática e que você pode trazer para a sua realidade, né? Pode trazer para o seu dia a dia. Então, o serviço é continuado, né? O DPO as a Service vai continuar, a gente sempre brinca nela, que enquanto uma empresa estiver no CNPJ, estiver ativo, vai precisar de um encarregado de dados, seja ele operacional ou seja ele de representatividade. Beleza? Pessoal, vocês entenderam isso, né? A gente trouxe lá em cima, né? Por que é um serviço continuado, tá? Quero insistir um pouquinho nesse tema, porque assim, ó, continuamente, todos os dias, eu tenho esse questionamento. Não, mas eu não entendi. Eu vou contratar um DPO e eu vou ter que ficar pagando para sempre? Exatamente. É exatamente isso. Muitas consultorias, muitas assessorias não contam isso para vocês, tá? Mas o DPO é exatamente como o Damião falou. Enquanto você tiver com o teu CNPJ ativo e operando, você vai precisar de um encarregado de dados. Assim como você tem, né, a sua contabilidade, que é seu representante lá no CRC, né, você vai precisar
de um encarregado de dados também te representando junto à NPD, junto aos titulares de dados. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Legal. Responde no Sim. chat. Uhum. O pessoal está jogando ali, ficou claro? Sim. Legal. O Eduardo mandou uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. As a service ou funcionário tem que pagar? Não entendi muito bem a Sim, sua pergunta, Eduardo. sim, Eduardo. Entendeu? DPO as a service ou o funcionário tem que pagar, não tem Ah, jeito, beleza, ele afirmou, né? beleza. Não tem Obrigado, jeito, Eduardo. Legal. tem que pagar. Exatamente, cara. Um E, ponto de, ge- um ponto de atenção também, né? Ele colocou ali, ó, interno ou, né, o as a service. Um ponto de atenção para vocês, tá, pessoal? Como o Damião falou, a profissão de GPO, de encarregado de dados, já foi reconhecida pelo CBO, né, Ministério do Trabalho, e tem já um piso salarial para ele, tá? Em alguns estados, vou falar de Santa Catarina, começa em R$ 16.000. Por que que é um ponto de atenção? Tudo que a gente está trazendo para vocês é com fundamento prático, né? Algumas vezes também já ouvi, cara, não, tira da proposta o TPO as a Service que eu vou colocar aqui o rapaz do TI para fazer isso para mim. E aí foi a primeira coisa que eu perguntei para esse empresário, né? Você vai mudar a carteira dele para encarregar de dados, né? Não vou mudar. Então aí você precisa começar a se preocupar lá na frente com algum tipo de incômodo do trabalhista, né? Porque se ele descobre quanto que um encarregado de dados ganha e quanto que ele está ganhando hoje, sem ter essa alteração na carteira e fazendo esse trabalho, possivelmente vai te incomodar, né? E a gente prova por A mais B que um as a service sai muito mais em conta do que contratar uma pessoa interna, tá? E até mesmo porque você não vai ter um profissional, né? No caso da Somax, nós temos um time de profissionais, né, envolvidos no processo. A gente nomeia e publiciza um profissional, mas tem um time trabalhando por trás. Além de entrada de férias, afastamento por doença, Uhum. uma série de coisas que é muito simplificada com o DPO as a service. O Luiz ainda trouxe um ponto aqui importante. Ó, quando for um funcionário, precisamos tomar cuidado especial com conflito de interesses. Exatamente, Luiz. Bem apontado. Quando a gente fala de sanção, né, a gente sempre pensa, e aí eu gostaria até que vocês pudessem responder nesse momento aí. Qual dessas sanções que te chamam mais atenção? As sanções administrativas ou as sanções pecuniárias? Digite aí no chat quais das sanções, administrativa ou pecuniária. Digita aí para a gente entender qual o grau administrativo. O Vladimir está falando, mas quem gostaria de estar falando? Administrativa, Giovanni também falando que é administrativa. Mais alguém? Vamos lá. Vamos ver. Olha ali, pessoal, o dinheirinho indo embora, né? Pecuniária, não é pecuniária? Sirlé, creio que é as duas. Sirlé, e se você fosse falar assim, não tem jeito, a multa vai acontecer, qual das duas você escolheria, Sirlé? O dinheirinho indo embora ou a sanção administrativa? Assina aqui, toma sua sanção. Fala aí. Não pode ficar em cima do muro, tem que ser realmente direcionado. Isso, Giovanni. Sirlé, não ficou em cima do muro. Legal, Mas dá para administrativo. entender ela, né? As duas são... Ninguém quer, né? Ninguém quer, obviamente. Mas legal, pessoal, que a maioria aí que se manifestou, que falou, entende que as multas, né, que as sanções administrativas são muito mais pesadas, né? Assim como o Giovanni falou, imagine a empresa ficar suspensa da atividade de tratamento, ou seja, uma contabilidade que no final do mês precisa fazer folha de pagamento para seus clientes sem poder executar uma atividade de tratamento. Gente, é o fim da picada, ou seja, a empresa vai para o buraco, não tem jeito, né? Então, a gente entende, obviamente, que a multa simples de até 2% do seu faturamento, limitada a 50 milhões, e a multa diária, com certeza é ruim, mexe no bolso, né, Alan? Mas a gente vai entender que a maioria das empresas aqui no Brasil não vai chegar nesse volume vultuoso de 50 milhões. Sim, pode chegar até 2%, mas a multa pode ser R$ 1.000, pode ser R$ 5.000, pode ser R$ 10.000, né? Inclusive,
está em consulta, né, para que possa julgar a dosimetria dessas multas. Em breve, já estive lá na autoridade semana passada, conversando com os diretores. Em breve deve sair essa dosimetria e ser divulgada, né? Então, por mais que a multa pese no bolso, por mais que a multa demonstre que realmente é algo que você vai perder dinheiro, mas uma coisa é certa, né? Você pode parcelar, né, Alan? Você pode colocar lá em 50 vezes, em 120 vezes, e a vida continua, a empresa continua, e você ganha dinheiro para pagar essa multa. Agora, quando você começa ali, publicização da inflação, olha, é complicado. Né? Uma empresa aí de 20, 30 anos, sair em todos os anais e, inclusive, né, no portal de violações que vazou dados. Hoje, com a internet, nem precisa publicar em lugar nenhum. A própria internet se encarrega das sanções aparecerem, né? Imagina ali uma eliminação dos dados a que se refere à infração, você acaba sendo punido, apaga o dado, não pode mais usar o dado. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. E pouca gente entende que a LGPD pode, inclusive, fechar a empresa. Quem sabia que a LGPD pode fechar uma empresa, que é a proibição total do exercício de atividade relacionada ao tratamento de dados? Quem sabia, digita aí, eu sabia. Ou as pessoas só colocam lá a questão da multa. Então, só para você entender, pessoal, a LGPD pode fechar a sua empresa. Inclusive, Alan, até um tema aí para a gente fazer um Reels com uma mensagem como essa. Você sabia que a LGPD pode fechar a sua empresa? Legal, o pessoal respondendo aí, Cirleia, Anotado. Vladimir. É isso mesmo, pessoal. A LGPD pode fechar a sua empresa. Legal? Obviamente, Damião, se você me pergunte contribuir, né, pessoal? Pode ser uma advertência, uma simples advertência? Pode. Porque vai muito do grau de maturidade, né? E de implementação, vamos botar assim, né? De ajuste das regras que você está fazendo dentro da sua empresa. Então, a NPD, se ela sofrer uma denúncia, né? Ou for fazer uma fiscalização na sua empresa, ela não vai chegar aplicando sanção. Então, ela vai perguntar ali, né? Cadê teu encarregado de dados? Está aqui. Cadê o teu relatório de análise de vulnerabilidade na tua rede? Está aqui, né? Cadê os teus contratos, né, que estão em conformidade? Está aqui. Cadê os documentos obrigatórios, análise de riscos, etc. Está aqui. Beleza, ela pode te dar uma advertência e falar, ó, corrige isso daí. Agora pensa ao contrário, né? Quem é o teu encarregado de dados? Não sei nem o que é, não tem. Na verdade, a questão do encarregado de dados, Alan, a NPD já vai saber se tem, porque Já vai saber se tem, porque já vai estar tem que estar no site. publicizado, Tem que estar no cadastrado, site. né? Se não tiver no site, já está errado. Então, imagina ela começar a te pedir coisa e você não tenho, não fiz, não sei, né? Aí sim, ela já te deu tempo suficiente para começar a dar esses primeiros passos aí, ajustar as regras impostas pela lei. Exato. Exatamente como a Celé está falando, né? Está se adequando pode ser um atenuante, sim, mas as empresas já devem estar adequadas desde agosto de 2021. Próximo. Exato. Bom, além de tudo aquilo que a gente viu, né? Falando de multa, falando de fechamento, temos alguns riscos que às vezes acaba passando desapercebido. Né? Então, eu dei uma classificada em alguns riscos aqui como um exemplo clássico de proteção e privacidade de dados. Né? Um deles é o risco reputacional. Quem conheceu essa história, né, da escola de base que abalou o Brasil em 94, né? Então, na verdade, devido a uma mentira, uma fake news, e achavam que realmente tinha, né, um caso ali de orgia, inclusive de crimes cometidos ali dentro de uma creche, de uma escolinha, acabou fechando, né, a empresa, a escola, e 3 meses depois do início da investigação, os suspeitos foram inocentados. No entanto, o que acontece, pessoal? O estrago já estava feito. E aí, imagina, né, uma infração da LGPD, né, publicizada no seu negócio, você acha que o dano, o estrago reputacional já não vai ser feito? E aí, como é que você recupera? Pode ser impossível. Tivemos um exemplo também nos Estados Unidos, uma escola centenária que foi fechado
por sucessivos ataques de ransomware, e inclusive pagaram mais de 100 mil dólares em sucessivos ataques. Por quê? Porque chegou um ponto em que não é só a recuperação dos dados, mas a consolidação, verificar se o dado que ela está recebendo de volta, se o backup estava certo. O custo ficou tão caro, mas tão caro, que para manter a escola não teria mais possibilidades. Uma escola centenária acabou fechando. Então, é importante demais, né, a gente atentar para o risco reputacional. É bem o que a Angélica Teixeira trouxe para a gente. Ó, o dano reputacional é permanente. Exatamente. Isso é realmente muito complicado. Obrigado, Angélica. Boa tarde, minha querida, pela sua presença. Quando a gente fala também de um outro risco, né, de um outro dano, é o risco financeiro, pessoal. A gente teve aí em 2020, por exemplo, mais de 600 decisões envolvendo a Lei de Proteção de Dados. Pedidos vão de exclusão de nomes de internet a remoção de informações no RH após demissão. Então, precisa entender que, quando você tem um dado, né, uma empresa tem um dado, o dado não é da empresa, o dado é do titular. Existe a prerrogativa de guarda provisória desse dado por execução contratual, por atividade regulatória, mas o dado não é da empresa, né? E excesso de dados causa, às vezes, essas sanções, né? Gigante de carne JBS pagou 11 milhões de dólares para hackers, e foi verdade isso, pessoal. 11 milhões de dólares pago. Porque no Brasil, pessoal, não é crime você pagar um hacker, só para você entender. É engraçado isso, né? É uma atividade criminosa, mas não é crime você pagar o resgate, tá certo? Funcionário demitido por justa causa pelo vazamento de dados. Olha só, né? Então, funcionário pode ser, sim, responsabilizado ao causar vazamento de dados. E aí eu pergunto, na sua empresa tem um termo de confidencialidade, um NDI efetivo, para que ele se responsabilize em caso de incidente, de informações privilegiadas? Será que tem? Pois é. Então, talvez tenha passado batido. Procon estadual autua empresa por irregularidade na realização de empréstimos e infringir a LGPD. Olha só, né? Então, empresas, inclusive, aí de empréstimos, né? Aquelas, os conhecidos agentes bancários, né? Utilizando dados pessoais de forma irregular, né? Para conceder empréstimos, de repente, empréstimos consignados e tal, e acabam infringindo a LGPD. Então, tá aí alguns exemplos de risco e financeiro. Legal? Case gigante de empresas, legal. Legal. E aí o crime hoje é visto como negócio, pessoal. Olha só, né? Eu estava falando ali sobre o crime de receber ali ou de pagar resgate. Olha só, tem um grupo conhecido como Hive, ele já recebeu mais de 100 milhões em resgate, pessoal. 100 milhões de dólares em resgate. Então, esse grupo aí já arrumou muita grana. É o líder, né, em resgate aí cibernético. E aí tem alguns números que são tristes, né, que o Brasil ocupa as últimas posições no ranking de cibersegurança, ou seja, de 20 países, o Brasil é o 18º, ou seja, aqui no Brasil é um terreno muito fértil para se conceber um crime cibernético, tá certo? E normalmente por falta, né, de investimento naquela área que a gente falou que é 40% de um processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a área, né, de segurança da informação. Deixa para depois, né? Depois a gente vê como é que fica. Então, um número aqui que deve aumentar, né? E aí, indo na contramão, no ranking nacional, né, de cibersegurança, vai aumentar em 27% os gastos com segurança, né, na nuvem em 2023. Então, é uma tendência. Não basta só levar o seu servidor ou sua aplicação para a nuvem, é necessário que essa nuvem tenha segurança e que aplique framework de segurança, mesmo que nas nuvens. Malware redireciona 15 mil. Gente, eu estou falando de 15 mil sites em campanha de SEO maliciosa.
né? Então, olha só que loucura, né? Às vezes, você acha que contratou uma empresa de marketing e a empresa está adequada à LGPD e ela, através de seus colaboradores ou até franqueados, possui uma máquina que não é segura e a máquina é invadida e aquela máquina, né, o invasor, instala um código malware dentro da campanha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Vocês estão entendendo o que está aparecendo aí? Mais de 15 mil sites em campanha maliciosa. Então, até entender se uma empresa de marketing ela tem conformidade com a LGPD, é fundamental você fechar o contrato com essa empresa. E agora, por último, aqui um negócio muito louco, né? E aí, é como a lei de Pareto, é o tal do 80-20, né? Meta demite funcionários que estariam vendendo contas de usuário para hackers. É o fim da picada, né, pessoal? É o funcionário da Meta, né? Do Facebook, do Instagram, vendendo acesso para contas para hackers. Olha só que loucura, né? Então, o cybercrime, pessoal, é um negócio. E o que, na verdade, alimenta esse negócio? Dados. E principalmente dados pessoais nela. Vocês conhecem alguém, né, alguma empresa, amigo, que já sofreu algum tipo de ataque cibernético? Responde ali no chat para a gente. E existe muito mito, tá, pessoal? Ah, mas você está falando de grandes negócios, né? Grandes corporações. Não, tá? Diariamente a gente recebe contato de empresas, pequenas e médias empresas, que estão já com o teu sistema completamente comprometido por cybercriminosos, né? E muitas das vezes já sofreram mais de uma vez. Mais de uma vez, tá? O custo para proteger uma empresa ele é muito, muito menor do que após sofrer um ataque, tá, pessoal? Então, 10 vezes menor. isso 10 precisa vezes. muito estar no radar de vocês. Ó, o Vladimir falou que sim, dados é o novo petróleo, a Michele falou exatamente. E até tem uma analogia que eu falo muito, Michele. Se o dado é o novo petróleo, a gente precisava de uma lei para regulamentar, né, quem extrai, quem trata, né, e quem vende. Então, a gente precisava de uma lei. O Brasil, o mundo precisava de uma lei de proteção de dados, porque sim, o dado é o novo petróleo. E tem uma frase do Damião, ele não falou, então eu vou pegar aqui a frase dele para trazer para vocês, que é uma frase muito pertinente. O Damião fala constantemente nas palestras dele que não é não é se você vai ser invadido, né, Damião? Mas sim quando você vai ser invadido. É porque eu iria falar no final, você já roubou minha Me fala, antecipei, né, cara? antecipou a minha fala, não tem problema. Mas o próximo slide. Olha só que interessante, ó, a Dailton falou ali, ó, sim, né? Eu ainda virei 3 dias trabalhando para resolver os problemas. Então, cara, sempre dá um trabalho para a galera do TI, né, Dailton? É. Os ataques nas últimas semanas, aí a gente traz um pouquinho de casos bem recentes. Hackers usam vulnerabilidade antiga da Microsoft para atacar governos de todo mundo, né? Então, você percebe que como no poder público utilizam-se mais Microsoft, então o que os invasores fazem, né? O que os atacantes fazem? Vão onde todo mundo utiliza, né? Numa ferramenta, num sistema que praticamente todo mundo utiliza. Olha aí as FTX, né? As criptomoedas sendo impactadas, né? Então foi hackeada e desapareceram milhões de criptomoedas das carteiras aí. Então o incidente ocorreu logo após a empresa ter solicitado a abertura de falência. Então até as criptomoedas aí nas famosas blockchain, né, estão sofrendo, ou seja, porque na verdade eles sofrem com as credenciais. Se as credenciais forem vazadas, você acaba perdendo grana ali. Então, muito cuidado. Os hackers também estão de olho nas criptomoedas. E aí, só corroborando lá com aquela notícia lá atrás, né? O Brasil segue como o maior alvo de cyberataques na América Latina. Por quê, pessoal? Porque o brasileiro é muito curioso.
Tem um vídeo que eu gosto sempre de passar da farmácia, não sei se vocês já viram, né? Um ambiente controlado e fala muito lá sobre engenharia social nesse vídeo. E aí tem um momento lá no vídeo que a menina fala assim, né? Você não percebeu que ele estava te pedindo dado demais? E a menina responde assim: não, eu só percebi quando ele começou a pedir o nome da minha melhor amiga, porque eu sou facinha, eu dou meu dado à vontade. Então é basicamente por isso, pessoal. O Brasil segue como o maior alvo de cyberataques da América Latina. E aí, quando a gente fala de América Latina, é América Latina mesmo, né? Todos os países da América Latina. O Brasil é muito facinho, né, Alan? Pode passar, Exato. por gentileza. Então, aqui a gente tem alguns incidentes que foram divulgados, né? Eu tinha também em 2020, mas como foi um período aí bem pequeno, eu estou trazendo aqui 2021 de uma forma muito mais clara. Nós tivemos ali a Polícia Civil do Rio de Janeiro em janeiro, né? Ali em setembro tivemos a Polícia Civil de São Paulo, tivemos o caso do SBT, e aí, para quem lembra do caso do SBT, foi um exemplo de incidente claro de operador, ou seja, o dado foi vazado através da contabilidade. Foram 6.000 dados de colaboradores, ex-colaboradores, dependentes, e aí dado completo, né, pessoal? É engenharia social completa. E percebe que a contabilidade nem aparece aí, né, Damião? Apareceu o SBT, né? Porque foi os casos divulgados, né, de É, incidentes, né? Tivemos a JBS, tivemos faculdades, o Fleury, prefeituras, né? A Apple, né? Tão segura, né? Que as pessoas têm um orgulho enorme de dizer. Inclusive, essa semana saiu notícia que a Apple está sendo processada por tratar dados pessoais sem conformidade, tá? Note bem. Beleza? Próximo, acho que a gente tem agora o slide de 22. 2022. Então, 2022 temos aí atualizado até setembro, né? Olha só que curioso ali, né, pessoal? Em janeiro, né? Nós tivemos o governo da Ucrânia, que foi invadido, né? Sofreu um cyberataque, e no mês seguinte tivemos ali a Rússia, né? Então, assim, até a guerra se traduziu, né, ciberneticamente, né? Em março, né? Se você olhar agora para a tua carteira, para as suas contas, com certeza você tem alguma conta nesses bancos aí, Nubank, Banco do Brasil, Itaú, né? C6 Bank, foram também atingidos, né? Então, em abril tivemos o Banco Pan, o governo de Goiás, a Prefeitura do Rio, inclusive a Secretaria de Fazenda, ficou meses parado. Ou seja, então, pessoal, para resumir toda essa questão de cibersegurança, de segurança da informação, que, na verdade, atinge todos os negócios, todas as empresas, é o seguinte, né? Meu professor sempre falou, Marcos Monteiro, um grande abraço, meu querido perito, ele sempre fala, no mundo só existe duas pessoas, as pessoas que já sofreram um incidente de segurança, ou seja, já sofreram algum golpe, foram invadidas, e as que ainda vão sofrer, pode ter certeza. E aí cabe a todo titular, a todo gestor de segurança, a toda empresa, minimizar esse ataque, os impactos desse ataque. É isso, Alan? exatamente. É uma missão, virou uma missão, né? E aí, por que existe a necessidade de planejar a adequação da sua empresa para 2023, né? A gente gosta sempre de falar. Primeiro, porque é lei, pessoal, não tem jeito, foi o que eu falei, não é gripe, não é covid, não é dengue. Se vai pegar, é uma lei, você precisa cumprir. E se não cumprir, pouca gente fala isso, a sua empresa pode ser fechada. Segundo, porque traz responsabilização acerca de tratamento de dados pessoais em suas operações comerciais. A gente sempre fala que, mesmo que você não trate dados, né, você não transacione, o Alan até falou, né, com o consumidor final,
mas você tem colaborador, e esses colaboradores têm dados pessoais que são de sua responsabilidade. Então, eles precisam ser respeitados. Os direitos dos titulares precisam ser respeitados. E em terceiro, porque em toda operação de tratamento na qualidade de controlador, você deverá deixar claro, explicando o propósito do uso de dados, além de implementar medidas técnicas e administrativas para manter esses dados seguros. Muita gente confunde, pessoal, e aí gostaria até do que vocês já ouviram falar sobre LGPD, é a questão do consentimento. O Alan até falou, né? Não é porque você precisa explicar para o titular de dados o que você vai fazer com o dado dele que você toda hora tem que pedir consentimento. Consentimento, né, dentro do escopo de base legal, previsto ali no artigo 7º, é uma das hipóteses apenas de tratamento. A doutora Angélica, que está aí com a gente, ela sabe muito bem disso, ela fala muito sobre isso. Então, é apenas uma das hipóteses de tratamento, tá certo? Então, obviamente que é necessário que você mantenha essa transparência quando for tratar dados pessoais e implemente medidas técnicas e administrativas. Todo mundo fala o quê? Não, é só um documento. É isso mesmo, Vladimir. O consentimento tem que ser a última. Faça tudo, mas não utilize o consentimento, porque ele é o único que pode ser o quê? Revogado. E o legítimo interesse também, por favor, pelo amor de Deus. Por que tudo isso, pessoal? Porque no artigo 42, né, precisa ser bem claro, né, que todo agente de tratamento ele tem responsabilidade solidária. Lembra do caso do SBT que eu acabei contando? Né? Ou seja, o SBT foi solidário. A responsabilidade do dado, do tratamento de dados, era da contabilidade lá, da empresa de RH. Mas aqui o que diz o artigo 42? Ó? O operador responde solidariamente pelos danos causados de tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções ilícitas do controlador. Hipótese que o operador equipare seu controlador. Sabe o que é isso, pessoal? É a mesma coisa. A sua contabilidade que está lá agora, que não está em conformidade, você também não está em conformidade. Está dando para entender, pessoal, o que é isso? Diz isso aí. Digita aí no site. Sim, eu entendo. Sim, eu entendo. Sim, eu entendo. Eu até brinco aqui na Somax, né? Que se a gente passasse mais um ano com uma contabilidade sem conformidade, a gente mesmo ia ter que fazer a nossa contabilidade, né, Alan? Porque a primeira não queria saber de LGPD e eu, como encarregado de dados, de PO, brabo, já falei, Alan, dá um intimato. Se não quiser, a gente troca. Trocamos para a segunda. A segunda, tô vendo, né? Parece até aquele anúncio, né? Que você coloca uma foto, né? Mas você não está vendendo, né? Você está vendo, né? Não é vendo, você está só vendo mesmo, não está vendendo, né? Então, depois do choque de realidade, das responsabilidades, hoje, graças a Deus, ela, inclusive, ela pode estar aqui dando até um testemunho das nossas atividades, mas em detrimento aí de agenda dela, acabou não estando. É o nosso o melhor cliente de engajamento, é a nossa contabilidade. Se você falar assim, vou tratar o dado aqui, deixa eu ver lá com o pessoal da Somax se pode tratar dessa forma. Então, por quê? Porque ela entendeu que solidariamente ela poderia responder. E olha o que o juiz fala, né? O que o inciso 2º fala, ó, o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular. Gente, artigo 6º, inciso 10, está lá. Prestação de contas. Você tem que prestar conta. Tu está fazendo alguma coisa? Tá, então mostra aí. O que você está fazendo, né? Então, fique esperto, porque essa é a razão de que você precisa, em 2003, iniciar o seu projeto de adequação, né, Alan? Verdade, tem mais motivos. Então, vamos lá para os outros motivos, né? Porque planejar, né, pessoal? Qual que é a expectativa, né? A gente conseguiu mapear muita coisa para trazer para vocês, né? Então, qual é a expectativa de comportamento de mercado para 2023, tá, pessoal? Uma maior frequência no efeito cascata, né? Ratificando aqui para vocês, né? O que é o efeito cascata, né? Quando uma empresa está devidamente adequada ou num processo de adequação muito avançado, todos os seus fornecedores também vão precisar estar em conformidade, né? Ou seja, numa corrente
né, de proteção e privacidade de dados, cada elo precisa, né, ter esse comportamento de proteger dados. Como algumas empresas, principalmente as maiores, já começaram o seu processo, né, ou em 2020, ou 2021, ou 2023, elas já chegaram nesse momento de que começar a exigir que os seus fornecedores também se ajustem às regras impostas pela lei. Então, esse é um principal comportamento, né? Se vocês não querem perder negócios ou deixar, né, de fazer novas aquisições, né, de clientes, por exemplo, entre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo, o mundo está cada vez mais digital. O Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo, tá? Informação bem recente, a gente pegou bem há pouco tempo isso. Ou seja, para a gente entrar no mundo digital, a gente precisa entrar com segurança para proteger esses dados lá no mundo digital também. Aumento recorrente dos ataques cibernéticos, né? Uma média de 700% por ano, também um dado, né, atualizado. Ou seja, os ataques eles estão crescendo cada vez mais. Infelizmente, o Brasil está aí, né, nas piores posições aí com relação à proteção, igual o Damião trouxe ali, justamente pela falta de maturidade nos investimentos, né, em ferramentas, em recursos de segurança, proteção e privacidade de dados. Pressão com fiscalização, já que a LGPD é um requisito para o Brasil entrar na OCDE, né? A gente fala muito disso aí nos nossos conteúdos, né? O Brasil deu uma acelerada, trouxe a LGPD, a LGPD entrou em vigor em 2020, meio pandemia, por causa da OCDE, tá? Procurem mais conteúdos a respeito disso que vocês vão encontrar. A proteção de dados pessoais entrou para a Constituição Federal, então isso é mais um motivo para que as nossas empresas estejam em conformidade já no ano de 2023. Ataques cibernéticos estão entre os principais riscos corporativos do mundo. O Damião trouxe um exemplo de uma das maiores, uma universidade, né, uma escola centenária que fechou por causa de uma sequência de ataques cibernéticos. A gente precisa evitar que as nossas empresas, que o nosso negócio passe por isso. E aí, com tudo que a gente trouxe para vocês até agora, pessoal, fica muito claro perceber que a sua empresa vai precisar, já está precisando se ajustar às regras impostas pela LGPD. Ficou claro também que não é uma coisa só jurídica, não é só o jurídico que resolve, a gente precisa trabalhar aquele PPT, pessoas, processos e tecnologia, e percebe também que incluir a adequação para o ano de 2023 é o melhor caminho. Vai evitar de você perder negócios, né, faturamento e também sofrer sanções que podem vir por causa de falta de proteção e privacidade de dados, tá? Dando continuidade à nossa apresentação, né, eu quero falar um pouquinho para vocês quem é a Somax, né, essa empresa que está trazendo esse conteúdo para vocês. Então, a Somax, ela nasceu com foco em segurança da informação, ou seja, a gente tem proteção e privacidade de dados no nosso DNA, tá, pessoal? E como a gente sempre foi muito atento a todos esses temas, proteção e privacidade de dados, em 2018, nós já ficamos sabendo da Lei Geral de Proteção de Dados assim que ela foi publicada. Em janeiro de 2019, montamos uma sala de guerra aqui na empresa e decidimos trazer a LGPD para o nosso portfólio como uma frente de trabalho, porque a gente entendeu que fazia muito sentido com aquilo que a gente já vinha executando, proteção e privacidade de dados. Então, olha só que legal, pessoal. Desde janeiro de 2019, ou seja, vai fazer quase 4 anos agora em janeiro de 2023, que a Somax já trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nesses últimos quase 4 anos, nós desenvolvemos uma metodologia proprietária que hoje é validada por dezenas de projetos ativos simultaneamente. Vou mostrar um pouquinho dessas cases aqui para vocês. Todo o nosso processo, a nossa metodologia foi pensado no menor impacto para cada um dos nossos clientes. E um detalhe, né? Esse processo ele sofre PDCA constante, né? O Damião tem um grande desafio com a equipe dele de estar cada vez melhorando esse processo, né, melhorando a diminuição de impacto para os nossos clientes, tá? Todo o nosso processo também é apoiado em plataformas de gestão, então a gente consegue entregar toda a parte de LGPD, toda a parte de segurança da informação com o nosso time de especialistas em segurança da informação, porque eles estão apoiados nas melhores ferramentas,
né, do mercado, das melhores plataformas do mercado. Quando a gente trouxe também essas ferramentas, a gente conseguiu celerizar o processo, deixar ele mais confiável e também mais transparente, porque todas as nossas ferramentas emitem relatórios e tem dashboards onde vocês, como donos de negócio, como os principais responsáveis, né, por esse segmento dentro da sua empresa, conseguem acompanhar. Nós temos um time interno especializado, ou seja, a gente investe muito em capacitação da nossa equipe e tem sido assim desde os últimos 4 anos. A gente está vivendo e respirando LGPD o tempo todo, tá? Para os nossos clientes, nós temos um CS de projeto e um time de gestão, né? Um time com foco em fundamentos de negócio, um time de gestão mesmo, para conseguir fazer toda aquela parte de mapeamento de processos, né? Deixar a governança da sua empresa mais robusta, mais forte. E a gente também realiza treinamento em company, né? Ou seja, a gente certifica e treina todo o seu time. A gente fala muito que não adianta investir em tecnologia, contratar de PO e lá na ponta o teu funcionário promover um incidente qualquer por falta de orientação. A Somax também é a única assessoria do Brasil que tem o seguro de PO, ou seja, se nós estamos assessorando a sua empresa e por algum motivo, falha nossa, você sofreu algum tipo de sanção, a gente aciona a nossa seguradora para cobrir o prejuízo financeiro que você possa ter, tá? Isso acontece, tá, pessoal? Porque LGPD ainda é algo muito novo, mesmo junto aos profissionais de dados, né? Aos profissionais especialistas. Então, vocês precisam ter muito cuidado na hora de contratar, por exemplo, um DPO as a Service, porque a experiência prática vai fazer muita diferença. Esse slide aqui, por exemplo, pessoal, é algo muito singular, né? Por que eu falo que é singular? Porque você só vai encontrar na Somax uma equipe tão grande de profissionais especialistas em diferentes áreas que vão atender aquele PPT que a gente falou, pessoas, processos e tecnologia. Alan, legal, contratei a Somax, quem que vai ficar responsável pelo meu projeto? A gente nomeia um profissional, né, ali do time do Damião, que vai ficar responsável, publicizado pelo seu projeto. Mas todo esse time vai trabalhar para entregar as melhores soluções em cada uma das etapas do seu processo. Então, é muito know-how à sua disposição, tá, pessoal? Aqui, né, um slide que eu gosto muito por 2 motivos. Primeiro, a gente fez questão de trazer empresas de tamanho, né, e segmentos diferentes para que vocês entendam que a LGPD está impactando todos os CNPJs que coletam e tratam dados pessoais no Brasil. Segundo, para mostrar, para ficar evidenciado o quanto de experiência prática nós temos no processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui a gente trouxe, né, redes de franquias como a Magras, a Rockefeller, a Fórmula, a Contel. A gente trouxe o segmento de hotelaria, né, com o Resort Nanai, o Sol de Ipanema. A gente trouxe contabilidades como a Prime, a Consult, a Bolda, né? A gente trouxe empresas de serviços como EG, como a Luma, corretores, banco digital, assessoria de marketing, enfim, pessoal, uma série de segmentos, né, diferentes que estão sendo impactados pela LGPD e a Somax já tem muita experiência prática, principalmente no processo de adequação. Nosso processo é validado por essas dezenas de empresas que hoje nós assessoramos, tá? Um outro ponto importante, como é que funciona, né, todo o nosso processo de adequação? Primeiro ponto, né? A gente tem um cronograma definido. Então, já na primeira reunião, que a gente chama de kickoff, a sua empresa fica sabendo de tudo que vai ser aplicado, né? Do primeiro até a continuidade do negócio que a gente vai aplicar no seu negócio. Então, é um sistema de adequação, né, em LGPD completamente assistido, onde consiste uma orientação setorial de como proceder na emissão de documentos, no tratamento, na segurança e na governança, ou seja, toda aquela parte a gente faz um acompanhamento muito de perto, que a gente gosta de falar que é ombro a ombro. Uma assessoria técnica especializada, né? O nosso time é muito capacitado, independente do porte ou a área de atuação, a gente tem especialistas em diferentes segmentos. Tecnologia na adequação, como eu falei, né? Todo o nosso time é apoiado nas melhores ferramentas do mercado, e isso é extremamente importante para acelerizar o processo, deixar ele mais confiável também. Um time de especialista
e treinamento em company, que é essencial, inclusive, é uma obrigação legal. Tem aqui aquela frasezinha que eu falo, né? LGPD do P ao P, ou seja, do porteiro ao presidente, todos que compõem a empresa precisam se envolver com Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui algumas fotos reais, né, da gente treinando colaboradores, dando palestra dos nossos clientes. Importante falar que todo o nosso processo ele está desenvolvido para o digital, né? Mas a gente sempre faz esse acompanhamento. O Damião viaja praticamente o Brasil todo. A Somax hoje está presente, né, com clientes em 17 estados brasileiros e com escritório em 4 estados brasileiros. Então, a gente viaja bastante e sempre quando a gente está na presença de um cliente, a gente associa também um treinamento para que a gente possa fazer esse corpo a corpo, que é muito bacana lá na ponta. Aqui é o rostinho das ferramentas que a gente utiliza hoje, tá, pessoal? Essencial para o processo de adequação. Então, essa ferramenta, a gente chama ela de SRM, né, o que é o Somax Remote Manager. É uma ferramenta que a gente utiliza para computadores, para dispositivos, né? A gente gosta de falar que é endpoint, ou seja, cada computador a gente instala um agente dessa ferramenta e ela se comunica com o nosso painel. É um monitoramento em tempo real, para se antecipar possíveis ameaças antes que se tornem problemas, né? Então, aqui a gente consegue entregar backup, antivírus, Web Protection, Disk Crypto. Tem uma ferramenta muito legal que se chama Risk Intelligence. A gente roda essa ferramenta na rede e ela procura por dados pessoais. Então, de repente, ela vai achar dados pessoais em um computador que não deveria estar aqueles dados pessoais. Então, a gente tem tempo de reação de remover aqueles dados pessoais de lá para evitar um possível vazamento de dados, né? Tem uma série de recursos que a gente consegue fazer nessa ferramenta, inclusive inventário, tanto de hardware quanto de software, e atualização de patch, ou seja, atualização do sistema operacional, do Windows, que está atrelado também à parte de segurança da informação. Essa outra ferramenta, né, a gente utiliza para fazer mapeamento de processo, armazenamento de documentos voltados para LGPD. Essa ferramenta ela vai virar o seu portal de LGPD. Tudo que for referente a LGPD vai estar dentro dessa ferramenta, tá? Essa outra ferramenta a gente utiliza para fazer a segurança de dispositivos móveis, como celular, tablet e tablets, ou seja, a gente consegue levar proteção para esses dispositivos, proteger informações lá dentro. A gente sabe que em muitos negócios, muitos segmentos, o WhatsApp, por exemplo, virou uma ferramenta de trabalho coletando e tratando dados pessoais, então precisa ter uma preocupação também com esses dispositivos. E essa ferramenta a gente utiliza para fazer análise de vulnerabilidades em equipamentos de borda, ou seja, nos teus equipamentos de comunicação lá na ponta. A gente identifica se existe alguma vulnerabilidade na sua rede e faz as indicações de ajustes para que você não sofra um ataque cibernético, ou pelo menos evite a quase zero um ataque cibernético. Então, vamos lá, pessoal. A frase que eu já falei para vocês, vou repetir, porque ela é bem importante. Não há como pensar em proteção e privacidade de dados no mundo digital sem pensar em segurança da informação. Alguns recursos que são importantes vocês já terem no radar de vocês e implementar na empresa de vocês. Gestão, monitoramento de ativos para todos os equipamentos, cada computador, celular, tablet, notebook, enfim, precisa ter. Antivírus de preferência, né, pessoal? Assinatura paga, porque tudo que é de graça realmente tem um delay muito grande ali, não vai te trazer uma segurança necessária. Proteção web contra sites maliciosos, principalmente em redes que não têm, né, um firewall efetivo. Backup redundante, isso é primordial para qualquer negócio, né? O banco de dados da empresa de vocês é algo que vocês precisam proteger. Criptografia de disco e análise de vulnerabilidade. Isso aqui é essencial vocês terem esse recurso dentro da empresa de vocês para proteger dados no mundo digital, que, diga-se de passagem, é onde vocês correm o maior risco, né? Vou deixar o Damião falar um pouquinho sobre esse processo de adequação, sobre esse cronograma, que é a área que ele domina. Então, a gente tem aí como num cronograma já definido, né? Para poder atender o artigo 46, que vai desde as medidas administrativas, que é a realização de um alinhamento inicial, passando pela sensibilização e conscientização na alta gestão. Algo que eu considero muito, mas muito importante, é que se a alta gestão, a alta administração não se envolver num processo de adequação, a adequação é fracassada.
Logo em seguida, a gente faz uma análise de fornecedores, né, de vulnerabilidade, para a instalação dos frameworks de segurança, além da instituição do Comitê de Segurança e as responsabilidades internas. Ou seja, é importante demais a gente ter um comitê, ou seja, pessoas dentro da empresa, para que possa realizar esse processo de adequação. Então, não tem jeito, né? Não adianta contratar a Somax e falar, Somax, resolve aí, porque vai ficar tudo certo. Não, não é assim. Precisa, sim, ter pessoas da empresa, pessoas de dentro do negócio que possam, obviamente, se enganjar para poder realizar a adequação feita a 4 mãos, tá certo? Então, tem uma série de medidas administrativas que a gente acaba passando ali, né? São algumas, né? A ordem, a prioridade ali pode ser alterada, obviamente. Treinamento de colaboradores, revisão de contratos de trabalho, revisão de contratos de cliente, com inclusão de cláusulas de LGPD, enfim, uma série de medidas administrativas que é fundamental nesse processo de adequação, Alan. Exatamente. E aí, como medida técnica, né, que vai desde a instalação do framework de segurança, como uma ferramenta de gestor de cookies no site, né, para que você tenha a opção opt-in e opt-out, ou seja, o cookie é dado pessoal sim, e quem fala o contrário, como diz o meu professor, mestre Matheus Passos, tá errado. Tá errado. Quem acha que cookies não é dado pessoal, tá errado demais, tá? Então a gente passa ali pelo data mapping, né, um fluxo de dados, a gente faz um relatório de impacto, implementa sistemas de logins e senhas únicos, sistemas de gerenciamento de senhas, sistema de backup com recuperação certificada, ou seja, não adianta você só dizer que tem backup e não testar, é fundamental você fazer testes, criar mecanismos de obtenção de consentimento a titulares, validação de consentimento, gestão de titulares, né, exclusão de titulares, ou seja, toda a tratativa técnica que a LGPD necessita, a gente também implementa, certo? E, para cumprir ali também o artigo 50, temos medidas organizacionais, que é a criação de tabela de temporalidade. Pouca gente faz isso, tá, pessoal? Um dado, documentos, organização, ela precisa ter, desde a sua concepção até o seu descarte, um ciclo de vida. O dado não é eterno, então ele precisa ter ali uma construção de uma tabela de temporalidade, uma criação de política de retenção e destruição de dados, uma política de guarda e descarte de documentos, contrato e política de utilização de dispositivos BioD ou COP, né? Política de utilização de dispositivos móveis, política anticorrupção, então a gente dá também uma introdução ali ao compliance, código de conduta interna, uma política de continuidade de negócios, política de incidente, gestão de senhas, né, que anteriormente a gente instala, dá uma assessoria, faz a gestão e depois a gente cria uma política, porque não adianta você ter o serviço ou a atividade implementada, você também precisa descrever com uma política. Vai que o seu TI é demitido, vai que o seu TI não fica mais com você, ou por em detrimento de alguma situação, você acaba tendo que deixar o TI embora. E aí não tem nada descrito. E aí como é que faz? Como é que você consegue pegar tudo isso? Até a gente chegar ali algumas notas, revisões e melhorias, que é o PDCA completo, e a gente consegue avaliar alguns controles da ISO 38000, da 31, da 27001, da 27002 e da 27701. Então, para muita gente que achava que a LGPD é só isso, né? Colocar um aviso de cookies no site? Nomear ali o DPO, qualquer colaborador. O que é LGPD, Alan? Bota aí. É isso aí, né? A ponta do iceberg é bem bacana, é só aquilo ali, né? E abaixo ali do iceberg, realmente, embaixo ali do mar ali, a gente sabe que tem muita coisa até chegar ao plano de continuidade. Então, muita gente, pessoal, muita gente cai no conto do vigário, né? Ou no conto do DPO,
ou os piratas da LGPD, ou LGPD em 48 horas, 24 horas, sei lá. Pai farofa, né? Então, pessoal, gravem bem essa tela, porque com certeza esse iceberg aí é o mais completo da internet. Pode procurar. Não existe um iceberg mais completo do que esse, né, Alan? Com certeza. Toda a experiência prática aplicada aí nesse slide, né? Tá no mudo, Damião. E aí os Mudo. benefícios, né? O Alan colocando esse slide me remete aí. Eu só tenho 5 benefícios para poder colocar, mas são inúmeros. Trouxe aqui alguns. Obviamente que a sua organização vai ter um aprimoramento, né? Ou seja, a tua empresa vai se sentir mais organizada, o fluxo de trabalho, o fluxo das operações vão ser, obviamente, mitigadas, vão ser aprimoradas. As relações com os fornecedores, com os titulares de dados, com seus colaboradores vão ser transparentes. Você vai passar por uma transformação digital, porque processos que você fazia manual, você vai passar a fazer digitalmente. A sua reputação vai melhorar. Nós tivemos exemplo aí, por exemplo, no ano passado, um episódio do Shark Tank Brasil, que tinha um investidor, né, um empreendedor que só receberia o investimento se ele estivesse adequado na LGPD, investimento de 2 milhões na época. Então, para você ver como a LGPD já está trazendo um lado reputacional que muitos negócios acabam não sabendo, acabam não despertando. E, por último, manutenção de contratos. Melhor do que ganhar novos clientes obviamente, você manter o que já tem, né, Alan? É tão difícil conseguir, gasta-se tanto para você conquistar um cliente, para você ganhar um contratinho, né, realizar um serviço, e muitas empresas estão perdendo contratos. Com a LGPD, pelo contrário, você vai acabar mantendo os seus contratos, beleza? Que é aquele efeito cascata que a gente falou para vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, para a gente encerrar, né? O que vocês precisam fazer na empresa de vocês e olha o que a gente consegue entregar para vocês, tá? Então, uma assessoria especializada em segurança, proteção e privacidade de dados, processo de adequação assistido, análise de risco tecnológico com indicações de ferramentas, né? Tem todo um time especialista por trás. DPO as a Service, ou seja, a sua empresa vai utilizar um dos nossos profissionais especialistas em proteção e privacidade de dados para ser o representante junto à NPD e os titulares de dados, tá? Que é a ART junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Treinamento e certificado de todos os times e todas as áreas da sua empresa. Treinamento da alta gestão é realizado através de uma plataforma online, onde você tem mais flexibilidade para fazer esse treinamento nos dias e horários que ficarem melhor para você. Orientação e revisão para contratos e termos de confidencialidade, né, que é o NDA. Plataforma de gestão de compliance e de ativos. Orientação e diretrizes de adequação aos clientes. Criação de cartilhas de boas práticas. Isso tudo, pessoal, gera o resultado que é o melhor custo-benefício, o melhor caminho para a empresa de vocês, né, para o ano de 2023, tá? Agora, a parte mais importante, acredito que todos vocês também queiram, né? Afinal de contas, como é que a gente vai aplicar tudo isso sem saber quanto custa, né? Todos os processos, e é assim que tem que ser, tá, pessoal? A LGPD, ela não tem uma tabela. É porque é uma contabilidade, vai ficar X, é porque é uma indústria, vai ficar Y, tá? O que tem feito a Somax crescer muito, muito mesmo no mercado é a forma que a gente precifica, é a forma que a gente atua com relação à precificação no mercado. Os nossos projetos, eles são personalizados e a gente fez isso para que realmente possa caber no bolso de cada uma das empresas, tá? É isso que fez a gente realmente crescer tanto, como eu falei, são dezenas de projetos ativos, clientes em 17 estados brasileiros. Para vocês ficarem sabendo, né, quanto vai sair o investimento para vocês, basta escanear esse QR Code, ele vai abrir um formuláriozinho com algumas perguntas do seu negócio. Fiquem tranquilos, não tem nenhuma pergunta sensível, tá? É pergunta mais de infraestrutura, para a gente entender um pouquinho mais sobre o seu negócio, conhecer um pouquinho melhor. Assim que a gente receber as informações, a gente monta, tá? Uma tabela, uma proposta ali para vocês, e encaminha isso para vocês, tá?
E para a gente finalizar, o Damião tem um outro recado, que é um bônus que a gente trouxe aqui para vocês, né? E ele vai explicar agora para vocês como é que isso vai funcionar. Alan, na verdade, é assim, né? Não é somente a precificação nesse link, né? Então, para quem se cadastrar, né? Para quem buscar saber quanto que custa a proposta de valor da nossa assessoria, receberá gratuitamente um diagnóstico de maturidade do seu negócio, ou seja, você poderá visualizar pela nossa ferramenta de forma clara quais os riscos do seu negócio está correndo nesse momento, tá certo? Então, eu vou até mostrar aqui como que funciona, Vou né, a parar aqui nossa... a minha tela. Eu vou jogar esse link no chat também, tá, pessoal? Quem ainda não escaneou, vou jogar lá no Quem não chat escaneou o agora. código, isso. Quem não escaneou o código, vai lá no chat que o Alan vai colocar. Mas assim, ó, eu vou mostrar aqui agora como que funciona a nossa ferramenta. Vou mostrar primeiro o relatório, né? Então, o relatório é basicamente isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí, pessoal? Estão vendo minha tela? Deixa eu ver. Sim, Damião. Coloca aí no chat, né? Então, vem aqui com o nome da empresa. Você vai conseguir ver o nome da sua empresa. Vai ver qual o nível, né, de maturidade, né? E qual a indicação, ou seja, organização possui procedimentos e processos totalmente documentados, implementados e cobrem todos os aspectos relevantes. Esse modelo de empresa aqui realmente está uma empresa top, né? Então, são algumas perguntas que você vai responder, né? São um total de 41 perguntas, e conforme você responde sim, não, implementado, informal, né? Você acaba, né, o sistema, o algoritmo aqui do sistema, a fórmula aqui no sistema, e joga aqui um percentual que vai colocando uma cor, por exemplo, ó, o organograma inicial formal, não implementado. Então, ó, a violação ali, ó, pode ocorrer muito alta, o impacto é médio, o risco é alto. Então, qual é a ação? Ó, precisa planejar e executar. Ó. Tem que ter o organograma. Por que é importante isso, pessoal? Por exemplo, em caso de incidente de segurança, você precisa colocar quais são as pessoas, os responsáveis para responder algumas questões do incidente de segurança. Uma empresa que isso não está definido, como é que faz para responder um incidente de segurança correndo, né? Quem trabalha com SIA sabe, o CISO responde, mas ele precisa ter tempo e saber a quem perguntar, a quem recorrer. Por exemplo, procedimento de descrição de cargos e funções estão detalhados, aqui está como informal, né? E aí na tabela deu aqui, ó, que precisa estruturar e documentar. Então está informal, então tem que ter formalizado. Lembra que eu falei ali sobre a senha, por exemplo? Eu tenho um sistema de senha implementado, mas não adianta nada. Eu preciso, além de implementar, eu preciso documentar, porque em caso, né, da ausência daquela pessoa, daquele profissional, ele precisa. Então, tudo isso a sua Max ajuda a você fazer. E aí, esse diagnóstico, até se você não for o dono da empresa, ou for realmente apenas um gestor, ou um gerente, ou um responsável por uma área, pela informática, levar um relatório desse aí para o seu chefe, com certeza ele vai falar, olha, precisamos fazer alguma coisa, né, Alan? Então você vai ganhar gratuitamente também esse diagnóstico, tá certo? Através da nossa ferramenta. Legal, pessoal? Pessoal, podem ficar à vontade, trazer qualquer tipo de dúvida, comentário, quem quiser abrir o microfone, quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo aqui de realmente saírem daqui sem dúvidas, para que vocês possam aí entender um pouco melhor e fazer esse processo dentro da empresa de vocês. O pessoal está tímido, Alan. Pode chamar no chat ali também. Também pode mandar, né? Não quiser abrir a câmera ou o microfone, pode mandar as dúvidas ali no chat também. Legal. Pessoal, para você que entrou, né, no nosso evento após o início, né, gostaria de dizer que essa apresentação vai ficar disponível na própria plataforma para você baixar.
bem como a gravação dela. Então, você vai poder rever a gravação, receber ali as explicações e ter também, obviamente, todo o material que foi exposto aqui. Então, se você quiser ter um diagnóstico gratuito na sua empresa, no seu negócio, levar para o seu chefe, bem como uma precificação, é só clicar ali no link do chat, né, que o Alan colocou, ele vai colocar de novo nesse momento, ou escanear lá o código que estava apresentado ali na nossa tela. Beleza, pessoal? E aí, o de resto, eu acho que demonstramos aí de uma forma prática, de uma forma concreta, do que realmente precisa fazer, sem chorumelas, sem mimimi, a realidade mesmo. Não adianta a gente falar que você não vai precisar investir, porque é mentira. Aquele que fala que não é mentira, mas a gente com certeza consegue tornar esse investimento bem suave, bem tranquilo e muito, muito diferente. Porque no Brasil não existe uma empresa que faça o que a gente faz. Isso já foi comprovado, né? A galera aí que nos segue nas redes sociais, muitos clientes vão lá, pagam o baratinho lá, as planilhinhas no Excel e depois voltam correndo, né, Ala, para poder assinar contrato com a gente, porque viram que foram enganados. Então, tomem muito cuidado. Dando uma nota da nossa apresentação nesse momento, eu queria dizer para vocês o seguinte: de 0 a 10, quanto que você saiu, né? Se fosse dar uma nota do aprendizado que você obteve aqui hoje, qual seria essa nota hoje? Damião, me dou uma nota 7, me dou uma nota 8, me dou uma nota 10. Hoje eu saí daqui de conhecimento de mindset trocado aqui. Agora, realmente, eu sei o que significa LGPD. Coloca aí no chat aí, por gentileza. Eduardo, nota 10, beleza, Eduardo? Parabéns. O 0 da Angélica agarrou lá no teclado. Ó. Garrou. Legal, Cirleia, parabéns, Cirleia. Cirleia, eu tive com ela na live ontem da doutora Silva, Cirleia. Parabéns aí. 10, Michele. Legal, Adailton, nota 10. Fabiana Medeiros, nota 10. Legal. Ana Carolina, 10, excelente. Pessoal, muito obrigado, Alan, pela oportunidade de poder estar trazendo aí para esse público tão maravilhoso aí que ficaram 2 horas aí nos assistindo, quase 2 horas, mas falando de LGPD para proteger, obviamente, os negócios dele, né? Obrigado. Exato, pessoal. Quero agradecer a participação de todos vocês, né? A gente espera ter feito o nosso papel aqui, ter levado a informação que vocês precisavam ter. E desde já a gente se deixa total à disposição para vocês, né? Podem seguir a gente nas redes sociais também. A gente está o tempo todo, né, Damião, levando conteúdo relevante, 100% gratuito, referente à segurança, proteção e privacidade de dados no Somax, @ Somax Group, né? Qualquer uma das redes sociais sempre vai ser isso, Somax Group, ou no alan.somax ou no GPO Damião Oliveira. Vocês vão conseguir encontrar a gente aí facinho, né? E sempre tem muito conteúdo bacana lá para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos e sempre que precisar, pode contar com a gente. Até a próxima. Vamos tirar uma fotinho aí. Quem puder abrir a câmera, quem que sentir a vontade de abrir a câmera, que abra a câmera nesse momento para a gente fazer aquela fotinha bonitinha para postar lá no Instagram, no LinkedIn. Eu estive no segundo LGPD Advisor Meet, né, Alan? Vamos lá. Isso. Ó, tem gente até dentro do carro, olha aí que coisa bacana. Ó, gente, o pessoal tá de... Cuidado, hein? Cuidado, Parou hein? na estrada para pegar conteúdo. Vou tirar a fotinha aí. Vamos lá, pessoal. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó a Michele ali. Vamos lá. Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Ó, o pessoal tá botando. Cirleia tá abrindo a câmera. Vai abrir a câmera agora, Cirleia. Vamos lá. Camila. Aí, legal, Camila. Aê, Camila. Seja bem-vinda, Camila. Vamos lá, hein? Quem tem câmera boa aí, vamos tirar aquele print aí. X. Vamos lá? X. LGPD. Legal, pessoal. Saiu. Boa. Outra coisa também, né? A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de Telegram. Se você quiser participar também, fazer parte do nosso grupo,
fiquem à vontade, né? Você vai receber uma notificação com um link exclusivo para poder acessar esses grupos e com certeza a gente está ali passando maiores informações. Legal, pessoal?